Estamos iniciando pela TVAL mais uma edição do programa Espaço Cidadão. Nosso tema de hoje é Gestão Integrada da Água. E a nossa convidada é a pesquisadora Beate Frank. Beate, muito obrigado por atender o nosso convite. Nós iniciamos o nosso programa deixando para você analisar também tudo aquilo que nós vamos mostrar. Água. Mas antes de mostrar o trabalho da Ana, eu queria fazer uma perguntinha rápida. O problema da água é tão sério assim ou a mídia está exagerando? Ele é muito mais sério do que se possa pensar. Você vai acompanhar o trabalho agora da Ana Maria Lima sobre este tema, que é muito importante. Nós temos que preservar meio ambiente, preservar água. Ela pode acabar. De um lado, enchentes e deslizamentos, de outro, secas. A ausência ou excesso de água são fatais para a vida na Terra. Mas é fato que na nossa civilização a preocupação com relação à água é muito recente. A sociedade sente na pele os efeitos da degradação ambiental. Estradas interditadas, barrancos caídos, degradação. Nós vimos aqui na última enchente de 2008, o nosso bairro Moura aqui completamente destruído, as montanhas mudaram de lugar. Quer dizer, a terra está reclamando. Nós temos aqui a poluição, né, que o nosso rio ele é bastante poluído, dejetos industriais e residenciais. Falta saneamento básico, falta o tratamento dos dejetos, né? E falta também a preocupação de recuperação da mata ciliar. Realmente é uma questão de informação, saber que aqueles 30 metros devem ser preservados a qualquer custo e recuperados, para que no futuro as gerações não passem pelo que nós estamos passando. A exploração dos recursos naturais durante muito tempo não levou em consideração as condições geológicas de cada região. Sandra conhece a atividade de mineração na região de Tijucas há mais de 40 anos. Isso aqui, Ana, é um problema que, sem um estudo geológico, eles estão fazendo um trabalho copiando de outros lugares que não têm um terreno tão arenoso como o nosso. As margens de rio nossas são muito arenosas e por isso essa degradação violenta que está dando, sem a mata ciliar também conservada. Aqui neste local havia um mini-mercado até o ano passado. Ele foi levado pela cheia do rio Tijucas, que ocorreu no final do ano. A lei do Código Ambiental é muito clara. 30 metros é o limite para as construções. Já a natureza é imbatível com quem desrespeita suas leis. Uma das formas de conter a degradação ambiental causada pela exploração dos recursos naturais para atividades econômicas é o olhar atento dos moradores de cada região, que podem encaminhar denúncias para a Polícia Ambiental. Mas nem sempre isso é uma tarefa fácil e possível. O problema é a devastação e a não contribuição, a fiscalização, ela não é muito assídua. A fiscalização nossa aqui, ela é assídua para quem está legalizado. Então, tem muitos clandestinos, tá? E isso é que degrada muito, porque tem a pequena cerâmica que ela tira no fundo do quintal e ela não recupera. Isso já vai. Então, eu acho que nós deveríamos ter uma fiscalização bem maior e uma exigência maior. Já existe o TAC, né? Mas eu acho que ainda deveria ser mais exigido do próprio extrator. A maioria das nossas ações, se não a maioria, elas são motivadas por denúncias da comunidade dos mais diversos setores. E essas denúncias são feitas através dos nossos telefones, né? Também através do telefone 190, por e-mail, e a própria comunidade nos procura em nossas dependências para fazer essas denúncias. Especificamente na questão de água, é de onde saem a maioria das denúncias. De atividades ao longo da bacia em que o comitê gerencia, há uma grande, imensa quantidade de denúncias nesse setor, que inclusive a gente não dá conta de atender tanta denúncia. Mesmo que trabalhássemos o dobro, acho que não atenderíamos 60%, 70% do que nos chega no dia a dia. Até porque nós não trabalhamos apenas na área de abrangência do comitê. Nós atendemos 10 municípios da região, né? São municípios grandes e todos eles com uma grande demanda de trabalho nessa área. Nosso efetivo também não é correspondente à demanda de trabalho.
e por isso nem sempre dá para dar a resposta que o cidadão quer e precisa. Bom, o trabalho da nossa repórter foi vital. Nós deveríamos começar primeiro exigindo educação das pessoas, antes de fiscalização e de tudo mais. O que é que falta para as pessoas? É educação? É educação, é conhecimento, é ética, todas essas coisas que com a educação ambiental se procura construir, né? Desde a base, desde a essência da formação do ser humano. O que se vê, infelizmente, muitas vezes é que quando chega nesse tipo de discussão, os adultos dizem, tem que começar a educar as crianças, ou seja, nós não queremos mudar. Só que os adultos são os espelhos, são os exemplos para as crianças. Então, se os adultos não se comportarem de forma diferente, as crianças vão ficar também confusas, né? Bom, dentro do quadro das bacias hidrográficas, que tem mais de 10 anos, que avaliação a senhora faz desse tema nos dias de hoje? Fizeram tudo aquilo que era necessário ou ficou muito aquém? Bem, eu imagino que a sua pergunta trata de Santa Catarina. Claro, como é que nós estamos em Santa Catarina? O comitê mais antigo está em funcionamento há 15 anos, ou 2 estão em funcionamento há 15 anos, e a maior parte deles está em funcionamento há 10 anos. Eu poderia dizer que nós estamos ainda bem no início do trabalho. Bem no início. Mesmo, né? Passados 15 anos? Sim, sim. Porque, de fato, a gestão de recursos hídricos, ou seja, a aplicação dos instrumentos da gestão de recursos hídricos, que é a aplicação dos instrumentos técnicos que vai gerar os resultados que se quer com a gestão, eles ainda não foram implementados em Santa Catarina. Então, nós estamos ainda no processo de aprender a entender e a implantar esses instrumentos, porque os instrumentos cabem ao Estado implantar e não aos comitês. Os comitês sozinhos não fazem verão, né? Os comitês sozinhos não fazem gestão. Os comitês de bacia são um dos elementos, os elementos mais novos do que nós chamamos do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que inclui o Conselho Estadual, a Secretaria de Estado, com seu órgão gestor de recursos hídricos, e os comitês de bacia e as agências de bacia. E essa engrenagem toda, né, está agora, aos poucos, se engrenando mais, né? Mas ela ficou muito desarticulada durante muito tempo. E se perdeu muito tempo, então? Sem dúvida, mas sempre se perde tempo nas coisas que não se faz. A saúde não está o suficiente porque se perde tempo, a educação, quer dizer, é assim. Quer dizer, muita teoria e pouca prática? Não, falta teoria também, não há teoria. Quer dizer, a teoria, falta, quando eu digo falta teoria, é que falta preparação mesmo, né, das estruturas de governo a lidar com uma política completamente nova em termos de processo decisório. E aí é que está a grande dificuldade. Quando a mídia fala que vai faltar água daqui a pouco e tudo, a mídia está exagerando ou a mídia está sendo apenas realista? Ou as duas coisas? Desculpa, eu acho que a mídia não sabe exatamente o que está dizendo. Porque faltar água é como se a água deixasse de existir. É sinônimo. Sim. E isso não é verdade, porque a quantidade de água que existe no planeta Terra, ou que existe em cada bacia hidrográfica, ela é a mesma há muitos milhões de anos. O planeta não está perdendo água, a água não está indo embora com nave espacial para outra galáxia. A água continua aqui. O que ocorre, entretanto... O uso desordenado? Não, o uso excessivo. É o uso excessivo da água e o uso para finalidades não nobres, ou seja, água para diluir esgotos, água para levar lixo, etc., acaba contaminando em grande quantidade, né, os corpos d'água, tanto águas subterrâneas como os rios, né. Além disso, o mau uso da terra provoca erosão e degrada os rios, ou seja, os rios vão perdendo qualidade da sua água por causa da degradação física. Muda-se o ecossistema, faltam os elementos que zelam por aquele ecossistema aquático. Aí entra o verde, né? E com isso se perde tanto em qualidade de água que tratar aquela água para o uso humano acaba custando extremamente caro.
E aí as comunidades não têm o dinheiro para isso, e aí falta água para beber, ou falta água para tocar qualquer atividade econômica. Então não é que a água vai acabar, né? É que o custo do seu tratamento, né, está gradativamente crescendo. E isso nós já temos hoje, né? Então, por exemplo, na região de Itaió, né, que foi uma das regiões mostradas na matéria da Ana Maria. Que tem uma barragem. Mas em toda essa região, que é da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Itaió, que abrange 6 municípios, Mirim Doce, Pouso Redondo, Salete, Itaió e Rio do Campo, a qualidade da água fornecida para abastecimento público, né, quase que constantemente está abaixo dos padrões de qualidade exigidos pela saúde pública. Por quê? Porque as estações de tratamento têm uma tecnologia adequada para aquela qualidade de água pela norma. Só que a qualidade da água está muito pior, porque as pessoas usam sem controle. Tá? Usam a agricultura principalmente e os resíduos jogados no rio deixam a água em uma qualidade tal que a Casan não consegue dar o devido tratamento. E, portanto, tratar direito custaria muito mais. Como não se tem o dinheiro para fazer isso, as pessoas tomam água de qualidade pior. A senhora falou no agricultor, que a gente tem 2 minutos nesse bloco ainda. O suinicultor, na origem do nosso estado aqui, contribuiu decisivamente para isso? Não só. Colocando os dejetos nos rios? Também, mas nós temos várias atividades rurais que são fortes usuários de água. É tanto a suinocultura ou a criação de animais de forma geral, como a irrigação, né? A irrigação tanto do arroz, que na verdade, e o arroz mergulha, necessita de água bastante. Mas também outras atividades de irrigação, como por exemplo a irrigação da cebola, e também a aquicultura, né? Então são 3 atividades rurais completamente distintas, todas são intensas usuárias de água, né? No caso da irrigação do arroz, a IPAGRE já fez demonstrações perfeitas, né, mostrando que é possível fazer a irrigação e a produção do arroz sem lançar sedimentos dos rios, né? Mas isso ainda é muito pouco praticado pelos risicultores. Quer dizer, querendo sempre usar mais água, eles têm que largar essa água com muito sedimento, e junto com esse sedimento vai o poluente. E aí o tratamento custa mais caro dessa água depois? Ou as estações não conseguem dar conta, e assim vai. Né, e a coisa desce o rio e chega e vai, por exemplo, no caso de Itajaí, vai sedimentando o porto de Itajaí, gerando enormes custos de dragagem portuária. Ou seja, é toda uma cadeia intrinsecamente entrelaçada e complexa, né, o que dificulta a gestão integrada. O desmatamento tem direta ligação com tudo isso. Obviamente. E isso é o caso bem típico do oeste de Santa Catarina, né, em que cada vez que nós temos a dificuldade com a estiagem, a solução encontrada é furar mais poços ou dar dinheiro para os agricultores. Enquanto que uma solução permanente seria a recuperação de florestas. E isso, por incrível que pareça, ninguém tem essa ideia dentro das secretarias de Estado que cuidam disso. Ou seja, nós estamos... parece que não se aprende, né? E aí a gente chega na pergunta inicial, o que falta? Botar esse pessoal na escola, então. Sim, claro. Falta aprender e interrelacionar as coisas, né? Bom, nós vamos a um intervalo dentro do programa Espaço Cidadão e voltamos já para conversar com a Beate Frank. Ela é pesquisadora, claro que entende demais o assunto água. No segundo bloco, nós vamos continuar falando sobre esse tema que é muito importante para o estado de Santa Catarina. Já voltamos. O tema de hoje é Gestão Integrada da Água, no programa Espaço Cidadão pela sua TVAL. Nós estamos aqui com a pesquisadora Beate Frank. Beate, você falou então que tem a chance, tem a oportunidade, tem o tema, falta só a autoridade fazer.
Bom, na nossa conversa aqui parece uma coisa tão fácil, mas será que é fácil para as autoridades? Não, não é. Talvez, primeiro, a gente deveria deixar bem claro o que significa gestão integrada da água, para conseguir imaginar, bom, e como é que se faz isso, né? Senão a gente fala das dificuldades, Transforma mas não isso didaticamente. A gestão integrada da água, quer dizer, muitas coisas eu posso integrar, né? Mas o principal é fazer a integração dos usos da água. O que são os usos da água? A agricultura usa água, então ela é usuária da água. As pessoas precisam de água para beber, então todo abastecimento humano é um usuário da água. Nossos esgotos são diluídos, é outro uso que os rios têm, diluir os esgotos. A indústria precisa de água, é outro uso da água. A produção de energia elétrica precisa de água, então é outro uso da água. Mas a natureza também precisa de água, então temos os ecossistemas como outro usuário de água. Até há pouco tempo, cada um desses usos toma decisões sozinho no momento de usar água. Toma decisões de quanta água precisa, quanta água tira, de que lugar para resolver o problema tira dele. Água para a sua própria necessidade. E não o conjunto. E não o conjunto. Por que era assim? Porque tinha água suficiente, tinha pouca gente e, portanto, isso funcionava muito bem. Até o momento que a poluição e a degradação aumentaram a ponto de... Aumentou a população e diminuiu a água. A ponto de se perceber, opa, não dá mais assim. E aí se criou internacionalmente, isso já há décadas, né, esse movimento de que é necessário fazer a gestão integrada da água no lugar onde ela ocorre, que é a bacia hidrográfica, que é onde cai a chuva, onde está a origem e a saída de toda a água. Vamos ao trabalho da Ana Maria Lima. Ela vai dar mais detalhes sobre esse problema que acontece já no estado de Santa Catarina. Ela esteve no interior do estado de Santa Catarina e mostra agora o seu trabalho. Durante mais de 60 anos, o uso da água foi regulamentado pelo Código das Águas, que continha regras bastante permissivas. Só a partir da Constituição de 1988 é que se deu passos em direção a um Plano Nacional de Recursos Hídricos. Hoje, discute-se em todo o país a gestão integrada da água, que aponta rumos para um uso ideal deste recurso. O modelo de consumo de água que foi estabelecido está em xeque. Esse é o grande problema, digamos assim, que todo o sistema industrial e o sistema agrícola está em xeque exatamente porque cada vez mais se consome água e a quantidade de água doce é mais ou menos limitada, né? Em Santa Catarina, existe, digamos assim, gestão da água do ponto de vista do abastecimento urbano, né? Existem também muitas formas de abastecimento de comunidades rurais, né? E, nesse sentido, essa gestão ela é feita normalmente pensando-se em termos de gestão da bacia hidrográfica. E, para isso, existem comitês de gerenciamento de bacia hidrográfica. A partir da última década, criou-se o conceito de Comitê de Bacias Hidrográficas, que faz parte do Plano Nacional de Recursos Hídricos. De lá para cá, muita coisa mudou, principalmente no que diz respeito à conscientização das pessoas sobre o uso da água. A ideia da implantação desses comitês por bacias hidrográficas é para que a água, ela possa, a gestão da água, ela possa ser feita de forma local e de ter um comitê que seja o responsável por essa gestão naquela região, com as suas especificidades, com as suas características locais, ambientais, econômicas, etc. O ideal é que o comitê possa efetivar a gestão da água, que a gestão da água seja feita por ele. Hoje nós não temos uma estrutura que possibilite isso. Hoje o Comitê de Bacias ele é um parlamento. Então nós trabalhamos com conflitos, como esses conflitos eles podem ser solucionados, buscando sempre o que é melhor para todos, porque a água é um bem de domínio público e comum, é um bem de todos, né? Então, por exemplo, quando nós temos um conflito com relação a uma atividade econômica, essa atividade econômica ela não pode ser mais importante do que o bem comum, que é a disponibilidade em qualidade de água para todos.
Nós temos várias atividades, vamos citar algumas. A gente participa muito ativamente na Semana da Água, nos vários municípios que compõem a nossa bacia. A nossa bacia hoje tem 13 municípios. Então nós temos aqui o Baixo Vale, que compreende Itapema, Canelena, Itapema, Porto Belo, Tijucas, São João Batista, Nova Trento. Temos o Médio Vale, temos o Alto Vale com Angelina, Rancho Queimado, Leoberto Leal. Então são 13 municípios envolvidos e é uma distância longa. Então cada município tem a sua realidade. Então a gente procura fazer essa Semana da Água em cada município, em cada localidade, com a sua realidade. A partir da proposta do comitê de mobilização nessa área da educação, eu vejo uma possibilidade maior, até porque se abre um parênteses para dizer que nós já fizemos, sempre foi feito esse trabalho nas escolas, com relação à questão da educação ambiental. Mas sempre que um órgão apartidário ou de fora desse contexto educacional se preocupa com isso e traz para nós uma proposta diferenciada, é muito bom. E a gente fez um belo trabalho aqui este ano que passou, mobilizamos toda a comunidade aqui da cidade, foi bastante significativa a mobilização do Vale inteiro com relação a essa questão da recuperação da mata ciliar, que para nós é fundamental. Num convênio, já através do GT Hidro, e o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Tijucas, a gente teve a ideia de criar e de fazer a Jornada Internacional sobre a Governança da Água. Então, vieram do Canadá 5 gestores de bacia nos visitar aqui em Tijucas, que era uma semana conosco, visitando toda a nossa comunidade, toda a nossa água. A Semana Internacional de Governança da Água foi realizada no ano passado e Nayara foi uma das estudantes que participou desta atividade, que envolveu trocas de experiência entre estudantes brasileiros e canadenses acerca do uso e preservação da água. Então, o objetivo da jornada era o pessoal do Canadá conhecer a nossa bacia, ver o nosso trabalho para estar colocando, no caso, acionando isso lá no Canadá, né? Foi de duração de 3 dias. Eles foram 6 que vieram para cá em Tijucas, cada 2 ficaram numa casa. Lá eles fazem feiras, eles até trouxeram fotos de lá, né? Que eles fazem o dia da água e vai todo mundo lá, coisa que a gente não tem aqui, né? Só que as nossas técnicas em termos assim de profissionais são melhores as nossas, então foi uma troca. A gente aprendeu a cuidar melhor, né, com mais humano, e eles aprenderam as nossas técnicas. A Polícia Ambiental participa do Comitê da Bacia e, além de atender as denúncias ambientais, se envolve em todas as atividades de conscientização e trabalha diretamente com a aplicação da legislação ambiental. Na maioria das nossas atividades, quando o comitê necessita de uma ação fiscalizatória, né, com emprego da legislação ambiental, uma vez que um dos objetivos do comitê é a preservação dos recursos hídricos, e aí se faz também com o emprego da legislação, em primeiro plano a Polícia Ambiental está dando esse suporte para o comitê. E nas atividades, desde o início do comitê, as atividades organizadas, tem sempre contado com o nosso apoio prático nesses eventos. O comitê, como um dos objetivos, é unir forças da comunidade, seja ela governamental ou não, para discutir assuntos polêmicos e aqueles que possam trazer benefício para a bacia. E um deles, não vejo contrariedade nenhuma em discutir o que é bom de legislação para o comitê, para pensarmos localmente, né, o que é necessário em termos de legislação e aplicabilidade dela para buscar os objetivos que o comitê almeja. Os comitês de bacia terão um papel fundamental nos próximos anos. E, segundo o professor Scheib, ainda há muito trabalho para bacias efetivarem uma gestão sustentável da água. Bom, o projeto Rede Guarani Serra Geral, ele surgiu exatamente da necessidade que existe de que as águas subterrâneas sejam incorporadas, digamos assim, a esse estudo dos comitês de gerenciamento de bacias. Porque até então praticamente não havia uma informação clara a respeito dessas águas em todo o estado de Santa Catarina. Hoje está em elaboração um mapa hidrogeológico do estado. Esse mapa hidrogeológico do estado ele vai nos dar informação sobre todas essas possibilidades de uso de água subterrânea no estado. Mas, ainda assim, falta muito no sentido de a gente ter clareza sobre a
quantidade e a qualidade de águas subterrâneas que nós temos em Santa Catarina. Mas em praticamente todo o restante do estado isso ainda não está sendo feito. Mostrando tudo isso e mostrando todas essas opiniões, qual é ou quais são os maiores desafios dos comitês? Você chegou a tomar ar, hein? Sim, porque a matéria coloca vários casos e exemplos muito interessantes, mas ela foca tanto no trabalho do comitê que ignora as competências da Secretaria de Estado competente para a gestão de recursos hídricos. E isso é um problema para o comitê, porque aí todo mundo acha que o comitê tem que fazer tudo. E, na verdade, o comitê é apenas um órgão deliberativo, ele não é um órgão executivo. Ele delibera, ele estabelece as regras. Orienta. Ele estabelece as regras para o uso da água. E os órgãos executivos devem cumprir essas regras. Não cumprem? Bom, não adianta hoje os comitês definirem regras porque os órgãos não estão capacitados para cumpri-las. Então, é necessário que se entenda que a gestão de recursos hídricos não é competência do comitê. É isso que engana um pouquinho a matéria. E é importante que a gente entenda isso com mais clareza. A gestão integrada de recursos hídricos, anteriormente expliquei o que é integrar todos os usos para definir em conjunto quais as regras. E todo mundo que der a opinião também tem que seguir o que foi decidido, né? Agora, quem é competente para fazer essa gestão? É o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. O sistema, repito, é composto pelo Conselho Estadual, que define as diretrizes maiores, as políticas para o Estado. Funciona? Ele está funcionando, ele existe desde 1985. Entre existir e funcionar é uma diferença. Ele hoje funciona. Está num processo de reestruturação muito interessante. Existe a Secretaria de Estado, que deve executar o que o Conselho define, e existem os órgãos que têm ali assento, que também devem se pautar no que o Conselho define. Por exemplo, a Fátima. Por exemplo, a Fátima. Tem várias ações que são para a Fátima. Coisas definidas pelo Conselho são para a Fátima. Por exemplo, o enquadramento dos corpos d'água em classes de qualidade. A outorga pelo uso da água, que são as regras para o uso da água, ela é concedida pelo governo do Estado e tem que se pautar no que foi definido pelo Conselho e pelos comitês. Então, o comitê define, ele delibera. Agora, quem executa é o governo do Estado. E esta engrenagem que é o maior desafio. Falta azeitar? Falta azeitar essa engrenagem. Ela está agora num processo de revisão bem intenso, através do projeto SC Rural, que tem uma grande componente de gestão de recursos hídricos executada pela Diretoria de Recursos Hídricos. Agora, esse órgão ainda precisa se estruturar suficientemente para conseguir dar conta desse recado. Então, o comitê sozinho, ele pode até decidir um monte de coisas, que é o caso do comitê de Itajaí. Mas o que adianta se os órgãos do governo ou não estão capacitados para executar aquilo, ou não querem executar porque não querem que aquele poder se constitua de fato. Dividir o poder. Dividir o poder significa dividir a responsabilidade. E isso exige... Na área política é muito difícil. Isso é um nível de cidadania e de educação que se exige da sociedade que nós ainda estamos começando a galgar. Eu entrevistei no nosso programa de hoje, Gestão Integrada da Água, a Beate Frank. Beate, muito obrigado pela aula que você nos deu a respeito desse tema, ok? Disponha. Nós vamos voltar com o Espaço Cidadão em uma outra oportunidade, abordando um outro tema. Mas lembre-se, cuide bastante da água. Gaste só o suficiente, não exagere e oriente todos os seus familiares a terem o mesmo tipo de comportamento. O Espaço Cidadão volta em outra ocasião.